da sua tradução, está conselheiro. A palavra outro precisa ganhar destaque aí. Porque outro aí risca a Bíblia. Você tem que riscar a Bíblia. Eu fui dar uma aula, pedi para os irmãos riscar a Bíblia. O irmão lá no fundo levantou a mão assim para sair de lá. Eu pedirei, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro. Irmão, pelo amor de Deus, risca a palavra outro. Puxa uma seta e coloca assim: A-L-L-O-S. Alos. Porque essa é a palavra grega para outro. E o que significa outro? A palavra outro, que é alos no grego, significa ser igual, ou ser da mesma espécie, sem diferença. Irmão, Jesus está dizendo assim: não se preocupem, eu vou, mas vai vir outro igual a mim. É Deus, por que ele está esperando a ordem em Gênesis 1, 2 para dar forma àquilo que o Senhor está criando? Como assim? Por quê? Tem um esperando a ordem do outro. É porque isso é uma hierarquia para que a gente entenda na nossa mente limitada. Jesus não chama Deus de Pai, mas Jesus não é Deus. Porque presta atenção, Jesus disse: meu testemunho não é válido, porque se eu falasse de mim mesmo não era válido, mas o Pai que fala em mim, logo então, aquele que fala em mim, o meu testemunho é verdadeiro. Irmão, quem olhava para Jesus e dizia: esse cara está doido. Meu testemunho não é verdadeiro se eu falasse de mim mesmo, mas o vosso Pai que está em mim fala de mim, logo então meu testemunho não é falso, é verdadeiro. Isso aí está um nó na cabeça de qualquer um, irmão. Eu vejo as pessoas lendo a Bíblia, Gabriel, dizendo assim: nossa, como é simples falar sobre isso. Simples? Simples é a sua ignorância brutal afirmar de que os textos bíblicos são simples. Nada é simples. Como é que a gente seja consumido? A gente precisa se esforçar para entender Deus. A gente precisa se esforçar para aprender a defender a nossa fé. Porque senão as coisas vão ficar bagunçadas. Minha esposa estava falando mensagem no privado, falou assim: por que você não está falando? Eu falei: porque o que vocês estão falando não faz sentido, gente. E eu prefiro não falar lá. Por exemplo, toda oferta é tripartida. Ela precisa ser libação, oblação e cheiro suave. Se não for assim, Deus não recebe. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por que Deus não aceitou? Deus ainda falou assim: se você fizer bem feito, eu aceito, cara, é só você fazer bem. A de Abel vai dar para a sua oferta. Mas por que Deus não aceitou a oferta do bendito do Caim? Porque ele trouxe no carro de dia, depois passou muitos dias, ele trouxe no fruto da terra. Nada disso, irmão, porque a oferta era incompleta. E esse é o problema nosso, porque a gente é incompleto. O que é oblação? Parte sólida, a parte sólida da oferta. O que é libação? Parte líquida da oferta. O que é cheiro suave? Gordura. Quando o Abel traz a ovelha por si só, ela é tripartida na oferta, porque ela tem carne, que é a parte da oblação. Ela tem libação porque tem sangue, e ela tem cheiro suave devido à gordura que está na estrutura do carneiro. Logo então, é tudo completo. O que é que o Caim trouxe? Fruto da terra. Digo, fruto da terra. Fruto da terra implica dizer de que tem apenas libação e oblação, mas cheiro suave não tinha, porque o Caim precisava extrair o azeite. Essa é a parte do cheiro suave, que ele teria que extrair o azeite. Aí por que você acha de que o sangue do Abel clama? Porque quando o sangue de Abel caiu no chão, o sangue de Abel começou a clamar. Não foi por justiça não, tá? Porque no Novo Testamento está escrito assim: visto que o sangue de Jesus clama mais alto do que o sangue de Abel. O que o sangue de Jesus fez por ti? Te resgatou, te perdoou. Ou seja, literalmente, não se assusta não, tá? O Abel lá é um tipo de Cristo, que teve que morrer para Deus aceitar Caim. Nós só somos aceitos por Deus porque o Abel verdadeiro morreu na cruz e derramou sangue por nós. Para! Eu estou falando que você e eu somos Caíns da vida. Isso é muito sério, velho. Ele só nos aceita porque o Abel verdadeiro derramou seu sangue. E se a oferta não for tripartida, a gente se perde. Assim como se a gente não entender de que o Espírito Santo é Deus, a gente vai desvalorizá-lo. E a gente vai achar de que ele é apenas um ajudador, apenas nas nossas orações. E não é assim. Ele é Deus, irmão. Ele é de igual substância a Cristo Jesus. O próprio Jesus disse em João 14:16: eu enviarei outro. Alos no grego significa ser igual em substância. Porque ele foi criado. Não, tem um texto, Colossenses 1,15, diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito na sua cabeça? Primeiro de uma série. Se é primogênito, implica dizer que ele foi criado. Colossenses 1,15, Paulo diz: ele é o primogênito de toda a criação.
Mas ele está falando de Cristo. Se Cristo é o primogênito, implica dizer de que ele foi criado. Só que dentro da variação semântica da palavra primogênito, primogênito não significa primeiro de uma série, mas significa o mais importante, o mais relevante e o principal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Quando você lê o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, o próprio Deus chama Jacó de primogênito. Mas primogênito não foi Jacó, primogênito é Esaú. Mas Deus chamou Jacó de primogênito por quê? Porque entre os dois irmãos, o mais importante, o mais relevante, quem era? Jacó. Quando você lê o Salmo 89, você vai ver que o próprio Deus diz: achei Davi, meu primogênito, e com meu santo óleo ungi. Peraí, irmão, Davi não é primogênito. É porque a palavra primogênito não significa primeiro de uma série ou um ser criado, significa o mais importante. Quando Paulo diz em Colossenses 1,15 que ele é o primogênito da criação, Paulo está dizendo de que ele é o mais importante, o mais relevante de tudo aquilo que existe. Não é que ele é hálito, espírito pode ser definido como pessoa. E o Espírito de Deus ele é tão importante, mas tão importante na Bíblia, que quando você lê segundo o livro de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 20, você vai dizer, o Pedro vai dizer assim: toda a profecia, todo o compêndio das Escrituras Sagradas, tá? Não é de particular interpretação humana, mas homens de que foram inspirados pelo Espírito de Deus. A expressão que aparece aí é chamada Theos Pneuto, o sopro de Deus na mente dos homens, Gabriel. Agora olhe para mim aqui, isso daqui é para desfazer qualquer achismo e qualquer falácia que contrapõe a veracidade das Escrituras Sagradas. Não tem capacidade lógica nem humana. Você pode consultar qualquer literário, os maiores literários do mundo. Não tem como você ter um compêndio tão coeso, tão coerente, uma coisa com a outra, sendo de que este compêndio foi escrito em lugares diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes, em continentes diferentes, e ser tudo tão coerente. Vou te dar um exemplo. A Bíblia foi escrita em 3 continentes, tá? 3 continentes. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em lugares e tempos diferentes. Como isso ser tão coerente, irmão? Sendo que as pessoas estavam em lugares diferentes, em continentes diferentes. Por quê? Por que é coerente? Porque o Espírito de Deus soprava, irmão, na mente deles. O Espírito pessoa, não apenas como sopro. Por isso que o Espírito precisa do teu Espírito. Por isso que o Espírito, quando vem sobre os senhores, ele vem não na alma, mas ele vem aí no teu Espírito, nessa parte escondida. É aí onde que Deus começa o processo de regeneração do homem. É pelo Espírito, ele começa selando o Espírito, porque por intermédio do Espírito Deus vem falando. Bora para cá porque eu não tenho mais tempo, tá? 63, versículo 10 e 11, o próprio Isaías também fala do Espírito Santo. E tem uma coisa mais magnífica ainda no Antigo Testamento, tá? Mais magnífica ainda no Antigo Testamento. Quando você lê aquela construção terrível, absurda, é algo que você olha assim, que você fala assim: como assim? Num tempo tão distante, algo tão distal de mim, alguém ter essa capacidade administrativa de construção e de orquestrar exército. Quando você lê o livro de Neemias, por exemplo, capítulo de número 5, você vai ver de que a obra de Deus para, porque a pressão foi muito grande sobre eles. Sambalate, Tobias e um camarada chamado Gesem oprimem tanto Neemias e Esdras de que eles são obrigados a parar a obra de Deus, não porque eles querem, mas por pressão. Aí a Bíblia diz, logo no capítulo de número 5, migrando para o 5 para o 6, diz de que Deus levantou 2 homens para reanimar o povo. Número 1, levantou Ageu e levantou Zacarias. A profecia de Ageu era Ageu 2,9. Animem-se, porque a glória desta última casa agora que vocês estão fazendo vai sobrepujar a glória da antiga. Vocês estão achando que essa construção é pequena? Porque o tempo está limitado, o espaço está limitado, vocês estão sofrendo pressões físicas e emocionais. Vocês estão achando de que isso que está sendo construído é pequeno? A glória dessa última casa será maior. Mas quando você lê o profeta Zacarias profetizando para esse povo que está desanimado, Gabriel, a profecia é Zacarias 4,6, que está escrito: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que eu estou dizendo para os senhores e para as senhoras? Vai ter coisa que você não vai conseguir sozinho. Você vai bater, não vai conseguir. Por que você precisa? Você precisa do auxílio do Espírito de Deus para romper essa dificuldade que ela chegou e impetrou na tua alma. Talvez seja alguém que esteja passando por problemas emocionais, e Deus está dizendo: se o Espírito de Deus chegar aí, você
vai romper. Aí, irmão, Deus ele começa a criar todas as coisas somente pelo poder da sua palavra. Mas presta atenção, Deus é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que para criar ele não precisa nem se movimentar. Ele só fala. Posso falar, cunhado? Diga assim, fala. Estudos recentes, por universidades sérias, descobriram uma partícula chamada quarks. Se der um Google, você vai ver. Quarks é a partícula de Deus. Essa notícia, ela foi privada do mundo. Poucas pessoas tiveram acesso a essa notícia. Você ainda tem no Google, mas a notícia está fragmentada. Porque por obrigatoriedade de autoridades maiores, os cientistas tiveram que se calar. E os cientistas disseram de que essa partícula chamada quarks, ela é som em movimento, que está presa em uma cápsula, ela está balançando. Ela é um som. E os cientistas afirmam de maneira categórica que é a partir dessa partícula chamada quarks que todas as coisas existiram. A filosofia chama isso de som vibracional. É a partir de som vibracional que todas as coisas passam a existir. O que é isso? Isso é Gênesis 1. E disse Deus, haja. Isso é quarks. É partícula, é som em movimento. Posso falar baixinho? Posso falar baixinho? Tudo que você precisa é apenas de uma palavra. Não, é sério, é sério. Não vou colocar parênteses não. Sabe o que você precisa? Você precisa do Espírito de Deus para executar a palavra que o Deus está mandando. Vou falar devagar. A atuação do Espírito na criação, Gênesis 1:2. Sem forma, vazio, treva e abismo. Vou falar de novo. Sem forma, vazio, treva e abismo. Sem forma, vazio, treva e abismo. Até que o Espírito venha sobre essas áreas. Bom, vai ficar mais claro para vocês, tá? Antes de aceitar Jesus, sem forma, vazio, treva e abismo. Não tinha forma porque se chamava para o forró, você ia para o forró. Não tinha forma porque se chamava para o pagode, você ia para o pagode. Não tinha forma porque se te chamasse para ir para o funk, você ia. Você não tinha uma forma definida. Vazio porque você enchia a sua cara de bebida, de cachaça, de droga, de um monte de coisa. E quando o efeito passava, você ficava vazio. E outra coisa, você não era luz, você era treva. E aquele abismo te corroía por dentro. Só que existe um Deus que está te observando. Aleluia. E aí ele diz o seguinte: Espírito, vai até ele. Glória a Deus. Para de graça. Grande Porque Deus. essa é a atuação do Espírito de Deus. Essa é a atuação do Espírito de Deus em Gênesis 1:2. Ele opera sobre aquilo que está sem forma, sobre aquilo que está vazio, sobre aquilo que é abismo e sobre aquilo que é treva. O Espírito de Deus chega onde não tem forma, passa a ter forma. O Espírito de Deus chega no lugar que está vazio, Gabriel. Ele preenche com o seu amor, com a esperança. Posso falar, esposa? Posso falar? Diga, pode. No Espírito você só tem 3 coisas: fé, esperança e amor. Isso são características do Espírito. Você não tem outra coisa: fé, esperança e amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Posso falar? Diga esperança. O termo esperança é kitva, em hebraico, kitva. A esperança, rakitva. Esperança não é de esperar. Esperança é uma pessoa. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Para de graça, igreja. Grande Encerrou meu tempo. Tem alguma pergunta? Eu gostaria de continuar, mas na boa, tá? É só